Olá, no programa de hoje você vai conferir mais um talento que faz sucesso não só em Limeira, mas no Brasil. Seja muito bem-vindo, porque o Janela Cultural está no ar para você. As cordas se expandem, a tristeza desanda, sem que ninguém mande. Quando o amor se forma na garganta e de alegria tanta as cordas se expandem, a tristeza desanda, sem que ninguém mande. Fico em cena apenas melodia, voz e violão. A noite assina um poema no livro do coração. Ficam em cena apenas melodia, voz e violão. A noite assina um poema no livro do coração. Quando o amor se forma na garganta e de alegria tanta as cordas se expandem, a tristeza desanda, sem que ninguém mande. É com muito prazer que eu estou recebendo hoje no Janela Cultural o Emanuel Massaro, porque ele hoje é uma referência não só em Limeira, mas na região, na área de música, de regência, de composição, de criação, e ele não perdeu com isso tudo a simpatia, a humildade e o carinho que ele tem com a gente. É um prazer tê-lo no Janela, viu, meu querido? Prazer, irmão. Obrigado pelas palavras, eu fico feliz. Agora, somado a todos esses adjetivos, ele tá aí, papai de um nenezinho novo. Parabéns, viu? Que belezinha de criança, viu? Parabéns para você. Obrigado. Um novo músico que tá aparecendo aí. Deus queira. Emanuel, eu que te conheço desde pequenininho, eu jamais podia sonhar que você um dia, aquela criança tímida, que ia na minha casa, ficava encolhidinha, com o dedinho na boca, e se transformar assim num músico tão competente, tão grandioso como você se tornou. Da onde veio essa sua paixão assim pela música, Emanuel? Olha, me lembro dos almoços na sua casa, pequenininho. Desde sempre, né? Eu acho que eu devo muito à minha família, né? Devo muito ao meu pai, minha mãe, meus irmãos, que a música sempre fez parte da minha vida, da nossa casa, do nosso convívio, né? E comecei a estudar violão muito cedo. Sempre tive todo o apoio dos meus pais, né, para isso. E quando eu vi, eu já estava prestando vestibular para fazer faculdade de música e hoje estou aqui continuando um trabalho de uma vida inteira, né, que eu nunca parei. Então eu vejo, você transita aí pelo popular, pelo erudito, pelo clássico, que você faz esses arranjos tão... eu acho que, inclusive, eu sei que partiu de você a ideia de fazer algumas composições com a orquestra, né? Como é que é esse trabalho? Você que escolhe os repertórios, é você que escreve para os instrumentos da orquestra? Esse trabalho começou quando eu ainda estava na faculdade, né? Eu sempre tive muito interesse pela essa coisa do arranjo, pela essa coisa da criação dentro da faculdade. Fiz várias matérias voltadas a arranjo. E já conheci o Rodrigo e tivemos a oportunidade, através da escola, da escola Vila Jazz. Nós somos, além de ter a escola, nós somos um grupo, né? Somos uma banda. Em 2001 fizemos o primeiro concerto, né? Fizemos um convite para o Rodrigo e conversando, montamos um repertório popular e a gente não parou mais, né? Hoje eu sou contratado da orquestra como arranjador, como professor, e o repertório, trabalho junto com o maestro nos concertos populares, e a gente, na verdade, escolhe isso junto, né? A gente já começa a formatar alguma coisa, tipo, a gente tem o mês da criança, tem o mês do rock, a gente tem um mês que a gente trabalha música brasileira, então a gente já tem isso mais ou menos na cabeça. E é um trabalho que eu trago da faculdade, que eu não parei mais e que eu sou apaixonado, a ideia da criação do arranjo, né? O que é um arranjo? Se você pega uma melodia, uma música cantada apenas,
ela é pobre, né? Você precisa de todos os instrumentos, você precisa do que cada um vai fazer. Então isso é encantador, é uma coisa que eu gosto muito. Eu ia perguntar exatamente para você desse diferencial de escrever um arranjo para uma música cantada, para uma música popular, para uma música mais erudita. Ela tem um diferencial muito grande, né? Agora, quando você pega um clássico, por exemplo, eu vou falar aqui um clássico de Bach, por exemplo. Até onde você, enquanto compositor, pode criar um arranjo desde que você não mexa na melodia? Você pode criar e gravar isso, ou aí você entra já nos direitos autorais da criação? Música erudita é complicado, não diria a palavra complicado, mas eu não me atreveria a mudar nada numa obra de um compositor consagrado, né, como Bach, como Brahms, como Tchaikovsky, enfim, né, por isso que eu trabalho somente com os populares, né, somente com música popular. Acho que música erudita isso na minha opinião, eu acho que ela é uma coisa para mim tão sagrada que eu não tenho direito de mexer nela, né. Então. E eu sei que eu andei assistindo alguns dos concertos, eu vi um que você fez com o Nazi, inclusive eu entrevistei o Nazi antes, e ele comentou comigo que ele nunca tinha visto arranjos tão delicados e tão perfeitos, que ele se surpreendeu. Eu falei, especialmente quando se fala de interior, né? A gente fala, eu vou lá no interior, acha que não vou decorar. De todos esses que você já trabalhou, qual é aquele assim que realmente, não que te deu trabalho, mas que você se sentiu compensado com o resultado, assim? Olha, poxa, são vários, né? Nós tivemos um concerto especial que nós fizemos, que foi o concerto sobre músicas do Pink Floyd, que foi um concerto lindo, que eu gostei muito de criar, muito de escrever. Mas também tem um concerto que, inclusive, eu escutei hoje, esse concerto novamente, que a gente tem uma ideia de repetir, quem sabe, que foi o Casa de Brinquedos, do Toquinho, né? Que, na verdade, eu fiz um co-arranjo, vamos dizer assim, porque eu transcrevi o disco, e aí o que não tinha orquestra, eu coloquei orquestra, né? Mas o que tinha eu mantive o original. E eu sempre fui muito fã de Vinícius, de Toquinho, então para mim foi uma coisa muito emocionante de fazer. Agora todos os concertos são prazerosos, né? Todos são você tocar junto com a orquestra, você tá em cima do palco fazendo aquilo ao vivo, porque se a gente for pensar, depois do surgimento da gravação, a orquestra ela tomou um outro rumo, né? Hoje em dia a gente tem gravações e gravações de orquestras que você pega e escuta. Quando você não tinha isso, você tinha somente a apresentação, aquele momento. Então é isso que a gente tenta recriar. Quem vai assistir vai ver aquilo e quem perder não vai ver nunca mais aquilo ali, né? Isso é essa é a emoção, né, maior. E como que você agora, como professor, como que você tem sentido a procura dos alunos? Você acha que eles vêm para o básico de aprender o seu violão porque ele quer tornar-se um cantor sertanejo, ou então, no mínimo, um cantor que vai fazer showzinho no bar de final de semana para ter um recurso a mais? Como é que tem sido essa sua procura? Nós temos vários perfis, né? Você tem aquele aluno que vem porque o pai ou a mãe gostaria muito que ele fosse um músico, né? E isso não é negativo, porque muitas vezes esse aluno ele se desperta para a música, né? Como eu falei, o pai e a mãe ele tem que ter esse apoio. Você tem sim os alunos que vêm por causa de mídia, por causa de que vê um famoso e um dia eu quero ser assim. Você tem aqueles alunos que vêm simplesmente porque tem vontade mesmo de tocar um instrumento sem nenhum tipo de pretensão. Inclusive nas apresentações que a gente faz ao vivo, alguns alunos ficam de fora porque tem vergonha. E tem os alunos mais maduros, assim, que realmente vêm para se aperfeiçoar, que já toca, que já tem o conhecimento e vem para estudar sério mesmo, né? Então é difícil a gente dizer como está o perfil. Eu acho que a juventude mudou muito, né? De 10 anos para cá, a juventude que era uma coisa, hoje é outra, totalmente diferente. E eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa juventude, né? Porque a cultura está sendo deixada de lado. Não é porque o aluno vem estudar um instrumento que esse aluno tem aquela cultura que ele deveria ter, principalmente como um bom brasileiro, né? Porque a nossa música é a música mais rica do mundo. Então eu acho que a cultura está sendo perdida um pouco, mas isso não é culpa nossa. A gente tenta fazer a nossa parte. Não sei se é culpa dos pais, não sei se é culpa da mídia, não sei. Mas a gente está num momento com uma cultura um pouco diferente do que a gente gostaria que fosse. Quando você fala da nossa música
ser mais rica de todas, obviamente, nós estamos falando porque é da diversidade de gêneros, né? Que a gente tem, nós temos a bossa nova, nós temos o samba, temos o pagode, o fagode, tem várias coisas, não é isso? Pela diversidade o músico brasileiro ele tem um estigma, inclusive lá fora, que eu acho maravilhoso, que ele é um músico sem sotaque. Então, o músico brasileiro ele pode trabalhar qualquer estilo que seja até fora do estilo dele e ele trabalha bem. Nós temos, inclusive, músicos excelentes que já estão fora do Brasil e que não vão voltar para o Brasil. E muitos deles estão lá fora fazendo música brasileira, né? E música brasileira que não se faz mais dentro do próprio país, né? Aqui dentro do Brasil. Então, tem vários músicos que a gente conhece que são, inclusive, disputados lá fora por causa de qualidade. Por isso que eu digo que a nossa música ela é rica, porque todo o embasamento que a gente tem com o choro, com o samba, com a bossa, com o frevo, com os ritmos nordestinos, tudo isso faz com que o músico seja um músico rico em questão de linguagem. A linguagem musical do brasileiro ela é enorme, então você pode tocar qualquer coisa bem, né? E você citou muito bem essa questão do músico brasileiro estar fora. Por exemplo, eu que tive a oportunidade de trabalhar na Quarup Disco, que é uma gravadora muito seleta com os seus cantores, eu me surpreendi, sabe, que eu fui conhecer alguns cantores ali, fui obrigada a conhecer, então eu não podia divulgar algo que eu não ouvia, né? E muita gente que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil falava, mas quem é esse aqui? Tá fora. E fazia um sucesso tremendo, e nas feiras alternativas eu vendia todos os discos, que é o caso do Elomar, que agora esse final de semana fez show aqui em São Paulo, fez um show em São Paulo. É o caso do Xangai, que não era tão conhecido. Aí eu tinha lá Toninho Carrasqueira, que faleceu recentemente, um senhor instrumentista, o próprio Oswaldinho do acordeon, né, que às vezes a gente não sabe muito, e o Oswaldinho é um cara que eu estou inclusive morrendo de saudade dele, preciso fazer matéria com ele aqui. O Oswaldinho é um cara que representa com o acordeon dele, ele viaja o mundo, toca para a rainha da Inglaterra, né, e toca a nossa música brasileira, né? Você citou monstros da música brasileira, né, que eu sou fã de todos eles, né? Mas aí vem aquela tristeza, né? Eu tenho certeza que muita gente, não sei nem se eu posso falar isso, muita gente que está assistindo o seu programa não tem noção de quem são esses 4 pessoas, entendeu? Então, essa é a nossa tristeza, essa é a cultura que eu estou falando que está se perdendo. Você não escutar mais um Elomar, um Xangai, né? O Oswaldinho é maravilhoso, né? É um músico que a gente devia ter tocando no nosso rádio, né? E não tem. Sabe que eu trouxe o Oswaldinho na igreja de São Sebastião tocar comigo. E ele disse assim na entrevista, eu já toquei para a Rainha da Inglaterra, toquei para não sei quem, mas nunca toquei uma missa, a minha emoção foi tão grande quanto. Porque como eu trabalhava com ele, ele estava muito doente, eu falei, era 22 anos de casado dele. Ele falou assim, precisava fazer alguma coisa. Eu falei, quer cantar comigo no coral? Mas eu falei assim. Ele falou, eu vou. Daí veio, ficou na minha casa, almoçou. É uma pessoa muito querida para mim, de vez em quando a gente se fala, né? Mas é o que você falou. Infelizmente, então essa humilde cidadã, de vez em quando, eu imprimo. Essa semana eu fiz isso para minha tia Beatriz. Eu gravo assim CDs com as músicas e escrevo assim, os foras da mídia, mas não fora do bom gosto. Exatamente. Mas isso tudo que a gente está falando, eu acho que cabe a nós, né? Nós como vamos dizer assim, agentes culturais, né? Você, eu, né? Cabe a nós continuarmos a trabalhar esse resgate, né? Então antes eu ficava muito naquela coisa de lamentar, de ficar bravo. Poxa, meu aluno tem 20 anos e nunca ouviu Tom Jobim. Eu achava isso um absurdo. Depois eu paro, a gente não pode achar, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que fazer o papel de resgate, de resgatador, vamos dizer assim. Então, se ele não conhece, eu vou fazer ele conhecer. Né? De pouquinho em pouquinho a gente tenta mudar esse cenário, né? E quando você apresenta essa música para os seus alunos, como é que eles recebem? Depende. Muitos recebem mal, né? Muitos recebem assim, eu acho que com respeito ao professor, sei lá, né? Agora outros não, outros começam a desbravar esse mundo e falam assim, poxa, como que eu nunca ouvi isso? Isso é nosso e eu nunca ouvi, né? Como eu falei, a juventude mudou. Então eu acho que muitos músicos que fizeram muito sucesso há 40 anos atrás, se surgissem hoje, não fariam sucesso nenhum, né?
Por isso que a gente tem que trazê-los de volta, né? Mostrar para os jovens o sucesso que eles fizeram e por que eles fizeram sucesso. Porque a maior diferença que eu vejo da cultura para hoje é a falta de conteúdo. Então, se você pega qualquer músico de 30, 40 anos atrás, você falou em Elomar, você falou em Xangai, eles têm conteúdo, né? As letras são maravilhosas, a harmonia tem um significado, né? O músico que é só instrumentista, ele vai escutar, ele vai falar, opa, tem alguma coisa aqui diferente, né? E a cultura de hoje, não vou generalizar, né? Nós temos coisas maravilhosas sendo feitas hoje em dia, né? Mas tem muita coisa que não tem conteúdo. E a juventude está se calcando nessa coisa sem conteúdo. É isso que me assusta, né? É como eu sempre digo aqui no Janela Cultural, uma das nossas funções é tentar passar para você pessoas como Emanuel, que tem o que acrescentar na nossa vida. Então não saia daí que o Janela Cultural volta já.